boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação. E ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. São muito bem-vindos e bem-vindas todos aqueles que estão conosco aqui presencialmente. Hoje estamos começando um capítulo novo e bastante interessante. Os 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Aqui tem grandes mistérios a serem desvendados. A ciência está focando muito nisto e com todo o nosso avanço, ainda o desconhecimento é muito grande. Por exemplo, 13 anos atrás se apostava muito na codificação do DNA humano, do nosso genoma. Isso levou mais de uma década, consumiu acho que 3 ou 5 bilhões de dólares, e o resultado não disse muito. Só 2% do nosso código genético é de função conhecida. E a semelhança entre esses 2% e de outros animais é muito grande. Chimpanzés e bonobos, por exemplo, compartilham 98% dos genes de função conhecida.
Então, de fato, mesmo a nossa natureza fisiológica ainda é um enigma. Se entrarmos nas questões morais e espirituais, o desconhecimento de nós mesmos é muito grande. Kardec, neste capítulo aqui, ele puxa o que pode. Mas na época, se hoje ainda estamos nesse grau de desconhecimento, na época era muito mais difícil. Mal se havia ainda aceito plenamente a teoria da evolução de Darwin. Então, ele fez o que pôde. E o plano espiritual foi deixando pistas. A brincadeira agora é tentar decodificar as pistas. O assunto de hoje ainda está muito limitado, são as 5 primeiras questões, é só para esquentar as turbinas. Então, começamos pela questão 585. Que pensar da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual destas divisões é preferível? A turma deve ter balançado a cabeça e ter pensado assim, tadinhos, sabe de nada ainda. Aí responde de uma maneira bem infantil para nós criancinhas. São todas boas, minha gente. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista material, existem apenas seres orgânicos e inorgânicos. Já do ponto de vista moral, nós podemos destacar 4 graus. Esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. Isto aqui já é uma dica que fica. Parecem confundir-se nos seus limites extremos. Aqui eu diria que é o principal do que foi falado até agora, que é o encadeamento. O que nós vamos aprender de um ponto de vista mais amplo e menos limitado é que tudo se encadeia. O processo de evolução vai muito além da teoria de Darwin e vai muito mais longe, para frente e para trás. Quando nós começamos a nos aproximar de pontos extremos, nós vamos vendo que há superposições. E ele tenta puxar aqui algumas dessas superposições. Kardec, né? Mas antes, vamos terminar a resposta dos espíritos sobre essa questão, sobre esses 4 graus. Aqui é o texto. Desse texto, para melhorar nossa compreensão, transformei num esqueminha. Primeiro grau, matéria inerte. É o reino mineral, são os minerais, rochas, cristais, solo, tudo que é inanimado. E o que caracteriza esse reino é que só existe função mecânica, força de gravidade, forças de físicas, físico-químicas, tá? Mas aqui não existe vida ainda, é matéria inerte. Simplesmente existem as leis da física atuando. E, se quiser, entramos na físico-química também. Quando se dá um pulo para o grau seguinte, para o degrau seguinte, encontramos as plantas. As plantas são feitas de quê? São feitas de matéria inerte, claro que são feitas de matéria inerte. São feitas em essência de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e microelementos. Mas elas se organizam de uma maneira diferente. Onde que está essa diferença? Difícil de saber só do ponto de vista da ciência material. Elas adquirem um princípio novo, a vitalidade, o princípio vital. Agora, ainda não nesse momento aqui, mas Kardec mais à frente já começa a chamar isso aqui de princípio vital.
As plantas possuem vitalidade, elas são seres vivos. O que é isso? Não dá para saber bem ainda, mas agora nós deixamos a matéria mineral e vamos entrar na orgânica. Vamos entrar na química orgânica, na química do carbono, onde é possível encontrar um grau diferente de evolução, devido a serem seres vivos. Nascem, se reproduzem e morrem, no mínimo isso. Pulando de degrau, viriam depois os animais. Mas os animais são feitos também de matéria, é verdade, são feitos também de matéria inerte. E também tem vitalidade, Então, eles têm um elemento comum do reino mineral, tem um elemento comum com o reino vegetal, mas eles conseguem uma propriedade nova, uma capacidade nova, eles acrescentam algo. É como uma escadinha. Nós estamos subindo os degraus da escada da evolução. No reino animal, já aparece um instinto, que em alguns casos parece até uma inteligência, até pode confundir com uma inteligência. Mas vamos diferenciar da inteligência humana, chamando de inteligência instintiva. Não fomos nós que fizemos isso, não. Foram os espíritos que responderam essa pergunta. É uma inteligência muito limitada, mas já permite, e aqui é algo já mais arrojado, já permite a consciência da própria existência e da individualidade. Eu creio que aqui eles já estão falando dos animais superiores. Se a gente fosse entrar, olhar para essas mesmas questões pelo lado da espiritualidade que veio após Kardec, ou seja, pelas revelações que foram trazidas depois deste momento, nós íamos entrar em espírito grupo, onde o instinto predomina de tal forma que um peixinho dentro de um cardume se comporta de maneira igual a todos os peixes do cardume. É como se fosse uma inteligência instintiva única atuando sobre todos aqueles corpos. Se nós olharmos para um animal superior, por exemplo, um chimpanzé, para um bonobo, nós veremos que, mesmo dentro do grupo, eles já conseguem se individualizar. A inteligência cresceu bastante, já se compara com a inteligência de uma criança pequena. Tá? Eles dão sinais de percepção da sua própria existência, aquele clássico teste do espelho. Pegaram um elefante, fizeram um X na cabeça do elefante. O elefante não viu o X na cabeça dele, óbvio. E colocaram ele em frente a um espelho. Quando ele viu a sua imagem no espelho, ele não avançou contra a imagem, não tentou fugir. A reação dele foi, com a tromba, procurar o X. O que é isso na minha cabeça? É um teste de inteligência, onde demonstra que ele tem consciência do eu sou. Peraí, isso aqui é a minha cabeça, não é a cabeça do elefante, não. Alguns animais vão querer brigar com aquela imagem, pensando que é um outro, que pode atacá-lo ou não. Mas os animais que passam por esse teste, eles já têm essa consciência de sua existência bem mais desenvolvida. Então, quando Kardec falou aqui no grupo dos animais, tem uma distância enorme entre uma minhoca e um chimpanzé. Ele teve que agrupar isso tudo aqui, mas por isso ele usou a palavra instinto e usou a palavra inteligência, e aqui eu achei que foi até bem arrojado já essa última frase. Consciência de sua existência e de sua individualidade. Eu pessoalmente, tenho minhas dúvidas com relação a alguns animais. Por exemplo, os bonobos, macaquinho, macaco, tamanho de um chimpanzé, tem até um nome, esqueci o nome. Eu estava estudando ciência com meu neto, que está na terceira série, em inglês. O livro dele em inglês, semana passada. Aí deu o nome de um bonobo que ele entende 3.000 palavras.
E ele, tocando na tela de um computador, ele consegue escrever, não por letras, né? Ele escolhe o que ele quer, ele se expressa com 500 palavras. Ele expressa, ele faz pedidos. Isso me lembra o caso de uma gorila, a gorila Kala. Essa é muito antiga, já morreu. Eu usava nas palestras do tempo, lá da quarta-feira. Ela tinha algo também em torno de um vocabulário de 3.000 palavras. Ela falava por sinais. Ela era uma fêmea, ela pedia um gatinho, filhote de um gatinho, ela era um bebê para ela, que ela cuidava daquele filhote, instinto maternal atuando sobre ela. Tem um trecho de André Luiz que diz o seguinte: quando o espírito adentra sua primeira encarnação humano, humanoide, não necessariamente um homem como nós somos, mas com as características daqui de baixo, essas aqui que nós vamos ver, quando ele tem a sua primeira encarnação nesse grupo, e aí vem o encadeamento, tá? É algo meio que alguns não reagem muito bem ainda nesse encadeamento, mas em algum momento, essa fagulha divina, essa estrela divina que dá aqui, passa por uma transformação e se habilita a vir para cá. Isso é feito, essa habilitação é feita no espaço, numa encarnações físicas, onde eles vão desenvolver os corpos sutis necessários para uma primeira encarnação nesta categoria. Mas diz André Luiz que se nós víssemos este ser encarnado, nós pensaríamos que eles são animais, tão grosseiros que seriam ainda, mas já se enquadrariam nessa categoria. E nós não reconheceríamos. Eu me pergunto se algum desses seres que nós hoje chamamos de animais já não estão nesse estado que André Luiz nos fala. Ele não teve coragem de dizer porque nós não iremos receber bem esse tipo de informação. Mas vamos para a quarta categoria. Nós, o homem. Nós temos tudo que tem nas plantas animais. Nós temos a matéria inerte, nós temos a vitalidade, nós temos o instinto, porém a coisa aqui vai mais além. A inteligência nossa é especial, nas palavras dos espíritos que responderam essa questão para Kardec. Não queremos nem definir, ela é indefinida, mas ela nos dá consciência de nosso futuro. É o eu penso, logo existe, e você vai fazer o que amanhã. Não estou mais preocupado apenas com o presente, com esse instante aqui à minha volta. Eu planejo. E mais, eu tenho percepção, isso aqui é exclusivo do Livro dos Espíritos, né? Percepção de coisas extramateriais. O que não quer dizer que alguns animais não têm essa percepção também. Tá? Eu já vi um cãozinho, Yorkshire, se agitar na presença de um espírito encarnado, incorporado. Aí o espírito disse, está me vendo. Mas esse aqui é o mais bonito de tudo. Conhecimento de Deus. Percepção da existência de um ser superior, de um Criador. Isso faz de nós homens. Esta percepção nos habilita a um futuro inimaginável para nós ainda. Então, são os 4 degraus que eles responderam do ponto de vista moral. Matéria inerte, nada além de física. Aqui já entra a química orgânica e a biologia, a vida já se manifesta. Aqui já aparecem os rudimentos da inteligência. E aqui nós já estamos olhando para Deus. Questão 586. Agora perde a graça um pouco. Tem as plantas consciência de que existem? Não, claro que não. Elas não pensam. Elas só têm vida orgânica. Elas não sabem que existem. Aí aqui uma alegria para os vegetarianos. Já me zoaram muito, dizendo que eu também maltratava as alfaces. A alface sofria quando ela era retirada da terra. Ele não respondia com a questão 587, porque não teria adiantado nada. Mas, Kardec pergunta, as plantas possuem sensações?
sofrem quando são mutiladas? Resposta: as plantas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria delas. Impressões físicas. Tem aquela casca sensitiva, aquela plantinha que tem uma toda cheia de pelinho, que eu gosto de brincar quando eu era criança. Eu gostava muito de brincar, a gente toca na folhinha, a folhinha se fecha. Aí deixa ela, ela vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. Toca nela, ela fechava de novo. E a gente ficava nessa, brincando com ela. Mas isso é apenas a percepção de uma impressão física atuando sobre a matéria. Nada além disso. Tá? Se elas não pensam, elas não têm a sensação de dor quando são mutiladas. Então, podemos comer alface à vontade, os carnívoros que continuem nos zoando, porque as plantas não sentem dor. Independente da vontade delas, a força que as atrai umas às outras. Não, desculpa. Independe da vontade delas, a força que as atrai umas às outras. Tá? Existem interações entre as plantas, existe. Uma floresta é quase que um ser vivo. Se descobriu hoje um mundo subterrâneo onde as plantas se comunicam em uma floresta através de raízes e fungos. Mas isso independe da vontade delas, porque elas não pensam, certo? Independe, elas não pensam. É uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria, sem que elas possam opor-se a isso. É a vida atuando, mas ainda não há uma vontade, não há um pensamento, não há uma consciência se manifestando. Kardec não desiste. Ah, mas espera lá, sensitiva, aquela que eu falei, a dioneia, aí entra aqui nas plantas carnívoras. Algumas dessas plantas executam movimentos que denotam grande sensibilidade. E, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pusam para sugá-la, parecendo que preparam uma armadilha para capturar, matar e devorar aquele inseto. Parece mesmo. Aí Kardec vai. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar, têm vontade e formam uma categoria intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, constituem a transição de uma para a outra. Tá? Kardec aqui procurando o L perdido entre os vegetais e os animais. Ele se esforçou bastante. A pergunta é maior que a resposta. Os espíritos concordam em algumas coisas. Tudo na natureza é transição. Por isso, mesmo que uma coisa não se assemelhe à outra, no entanto, todas se prendem umas às outras. E é o encadeamento, a evolução é isso. Mesmo assim, as plantas não pensam. E, por conseguinte, carecem de vontade. Se eu não tenho pensamento, não tenho vontade própria. Tem jeito. Aí ele foi mais além. Ele saiu do reino das plantas. Para Kardec parar de perturbar? Nem a ostra, que se abre também e se fecha, nem os zoófitos pensam. E aí já saiu, não é mais uma planta. Zoófito, aquilo que eu estava me atrasando um pouquinho, que eu aqui na última hora, peraí, alguém perguntar, eu pensei, Paulo voltou, Paulo é chato com essas coisas, ele vai me perguntar o que é zoófito. Aí fui lá e peguei a definição do zoófito. Paulo, zoófito, fitozoário, são denominações antigas, já obsoleto, mas isso aqui foi em quase 170 anos que isso foi escrito. Naquela época se usava essa palavra. Aí a biologia chamava de zoófito conjunto de seres vivos que, embora já pertencente ao reino animal, visualmente se parecem com vegetais. Aquelas plantas, aqueles animais aquáticos que ficam presos lá na areia, fingindo que são uma planta, quando passa um peixinho. São zoófitos. Hoje tem outros nomes, né?
Mas aí o mundo espiritual, para que nós entendêssemos, usaram a terminologia da época. Mesmo esses, que já são animais, o que eles têm é um instinto cego e natural. Não é aquela inteligência instintiva, não. Ninguém chamou de instinto cego. Cego, ó. Inteligência zero ali. Aí ele vai à frente. O organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos. Nosso organismo tem uma parte que funciona de forma autônoma, sem participação da nossa vontade. Por exemplo, a função digestiva e circulatória. Eu tomei um chazinho aqui quando estava começando, e o meu organismo está digerindo esse chá. E eu estou concentrado aqui na nossa conversa. Então, é totalmente autônomo. Não preciso pensar para digerir o chá. Se bem que o chá é fácil de digerir, né? Se fosse um pedaço de carne, que seriam elas? O piloro se contrai, ao contrário de certos corpos, para negar a passagem. Aí é um mecanismo automático entre o estômago e o duodeno, que regula essa passagem. O mesmo, achei engraçado aqui a palavra provavelmente. Eles usaram a palavra provavelmente. Se dá na sensitiva, cujos movimentos de modo algum implicam a necessidade de percepção, e menos ainda da vontade. Então, ele pegou as plantas, mesmo aquelas que Kardec achava que podiam estar na transição, tá? Pegou animais bem inferiores, pegou o nosso corpo, para mostrar que, mesmo em nós, existem movimentos que não dependem de pensamento, de inteligência, nem de vontade, que são totalmente autônomos, e que, por isso, não comprovam a existência de inteligência nem de autoconsciência. Kardec vai em frente. 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Não. Jogo de palavras. Kardec aqui abusou. Jogo de palavras. Chamou de instinto de conservação. A turma flexibilizou. Tá bom, tá bom. Já que você está insistindo muito, deixa de ser chato. Se você quiser, você chama de instinto. É uma espécie de instinto. Depende da extensão que você dê a essa palavra. Se você quiser considerar que isso é instinto, tá bom, chama de instinto. Não vamos ficar discutindo terminologia. Porém, é um instinto puramente mecânico, onde não participa a vontade nem pensamento. O outro convém, quer dizer que há entre eles afinidade química. A gente pega um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio, aproxima os dois e deixa passar uma faísca elétrica, a afinidade faz com que eles reajem entre si e colhem, produzindo uma molécula de água. Isso é uma reação química. Quer chamar isso de instinto? Tá bom, chama. O problema é seu. A química não chama de instinto. Chama de afinidade química. Tá? Chama de ligações de natureza diversas. Mas, se você quiser chamar isso de instinto, que seja. Bem. Mas não seja tão chato assim. Aí tá bom, ok. Não, mas ele é chato mesmo. Gosto de Kardec. Já que tiraram qualquer opção para ele na matéria de dizer que as plantas têm algo mais, ele apelou. Aqui ele apela feio. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres. E aqui ele está falando até dos planos superiores. Né? Nós sabemos que nos planos astrais também tem plantas e tem animais. Lá, então, a natureza é mais perfeita. Tudo lá é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas. Ou seja, não pensam. Com os animais, sempre
sempre. Há o ciclo evolutivo, mas não é isso que ele está falando aqui agora. Nesse momento, ele está falando que, como homem, eu não volto a ser uma planta ou um animal. Eu já fiz a passagem, eu já adquiri aquela consciência de que sou filho de Deus. Então, outras transições virão. Quem está atrás ainda vai passar por elas. 591 terminou, as plantas acabou, e agora os animais e o homem ficam com Paulo. Assume, Paulo. Ok. O capítulo fala de os 3 reinos, né? Mas Kardec aqui quis comparar essa classificação traçando paralelos com o ser humano. Então ele coloca aqui os animais e o homem. O terceiro reino, o reino mais evoluído desses 3 reinos, dessa classificação didática, né? Com o homem. Mas aí ele coloca um parâmetro. Qual é o parâmetro para análise de Kardec na comparação entre os animais e o homem? Ele coloca já na pergunta. Se, pelo que toca à inteligência, compararmos os homens e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha demarcada entre estes e aqueles. Então, ele vai usar o quê? Critério inteligência. Porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Por essa linha de demarcação, não pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso. Então, Kardec toda uma colocação, uma afirmação, para baseado nessa afirmação, fazer a pergunta. E a espiritualidade não diz inicialmente, nem sim, nem não. A esse respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Ele usa filósofos, porque quem vai tratar dessas questões ligadas à inteligência é principalmente a ciência, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, vão lidar sobre as questões da mente, as questões do cérebro, né? Sistema nervoso e outras coisas mais, que são os órgãos responsáveis por levar os sinais para o corpo. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte. Importante a colocação. Um homem é um ser à parte, que desce muito baixo, que todos nós sabemos, né, em função das colocações morais, que ele pode descer muito baixo algumas vezes e também pode elevar-se muito alto. Isso depende do quê? Daquela escada espírita que a gente aprendeu lá no livro número 2. Pelo físico, e como os animais. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que este. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação das suas novidades e para a conservação. E aqui vamos imaginar. Os animais têm coisas, têm instrumentos que ao homem cabe inventar. Então, vamos imaginar a boca de um crocodilo, de um jacaré. A força que tem. E dali o homem provavelmente tirou a ideia para criar o quê? Alicates de pressão,
e outras coisas. Que mecanismo que tem ali? Ele estudou, ele pensou, ele raciocinou, ele refletiu naquele mecanismo da boca do animal que trazia aquela multiplicação de forças. A natureza deu tudo o que o homem é obrigado... que eu já falei. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo. Mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender. Só ele é inteiramente livre. Só ele, então, goza de livre arbítrio. Pobres homens, que vos rebaixam mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecereis o homem pela faculdade de pensar em Deus. E aqui a gente volta lá na questão 10 e 11. O homem, o ser humano, é o único capaz de reconhecer, compreender e sentir Deus. E por que Kardec dá, a espiritualidade dá essa puxada? Pobres homens. Naquela época, né, ainda não existia a diversidade de tipos de inteligência que hoje a psicologia tem. Pra vocês terem uma ideia, existe um psicólogo de Harvard, Howard Gardner, que ele elencou como teoria 9 tipos de inteligência. A primeira, lógico-matemática. A segunda, linguística, capacidade de criar e de entender sinais. O macaquinho lá, o bonomo, né, que você falou, né, Vidal? E aquela outra talvez tivessem essa inteligência. A espiritualidade nos fala que normalmente nós temos só 2 dessas bem desenvolvidas. Por isso, a necessidade de mais encarnações para desenvolver as outras. Inteligência naturalista, interpessoal, relacionamentos, espacial, corporal sinestésica e musical, né? Essas só alguns gênios tiveram. Então, a gente vê aqui, na frase, mas o homem, só o homem é completamente livre. Só ele goza do livre-arbítrio, da função de pensar. E se nós voltarmos mais um pouquinho, aqui a gente vai fazendo casamentos com coisas que a gente já estudou. Observem, no capítulo 9, que a gente já passou, os espíritos e os fenômenos da natureza. As questões 538, 539 e 540. Se ali, quando Kardec fala espiritualidade, quando Kardec pergunta, a espiritualidade responde sobre os fenômenos da natureza, se esses espíritos já não seriam esses espíritos embrutecidos que citou André Luiz, né? Ainda sem o desenvolvimento completo nas suas primeiras encarnações iniciais. E esse elo perdido, né? Muitos, né, acreditam que sejam... Kardec não quis entrar nesse tópico, né? Porque ele teria que se debater, ele já tinha tantas questões com a igreja, que ele não ia se debater sobre questões esotéricas, que esse elo perdido estaria, sim, no plano espiritual, e seria representado pelos espíritos da natureza. Vamos lá. Questão 593. Pode-se dizer que os animais obram por instinto? Há nisso um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não veis que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Então, a gente não deve confundir as expressões que alguns animais têm, somente animais de estimação,
que para nós, para eles, nós representamos a figura de pais e de mães, que têm sentimento, que têm emoção, que demonstram isso com inteligência. Inteligência é um aspecto que diferencia o ser humano, né, pela capacidade de raciocínio, de lógica e de programação. Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo. Não seria esses atos combinados uma espécie de inteligência matemática, uma inteligência lógica, né? um rudimento dessa inteligência, de acordo com as circunstâncias. Há, pois, nele uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhoram alguma coisa. Faziam outrora e fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada dos da sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho em perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre a sua natureza variável. Porquanto, não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e por... Você falhou Oi? um pouco, Tá mas vendo? continua. O som Oi? falhou. É efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. E aí surge a questão espírito, animal. O que é que tem um animal? O animal tem uma alma? Tem um espírito? Aí surgiu o termo princípio inteligente. É o início de uma inteligência rudimentar. E aí, normalmente, dentro dos meios, né, espíritas, se dá aquilo que seria o que sobrevive à matéria orgânica dos animais, o princípio inteligente. E de uns é um pouco mais desenvolvido do que outros. Tem os animais alguma linguagem? E o que é linguagem? Linguagem é uma estrutura de sinais, de símbolos que são definidas. Então, o ser humano tem a linguagem portuguesa, inglesa, francesa, chinesa. Os animais teriam isso, né? E aí a espiritualidade responde: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Por quê? Porque essa linguagem de símbolo e palavras vem da nossa capacidade de falar. Nós temos um aparelho fonador. E esses sons foram decodificados em símbolos que foram trazidos desde muito tempo atrás, transformando a linguagem oral em linguagem escrita. Porém, volta um pouquinho, Vidal. Se vos referis a uma linguagem formada de palavras, não.
meio, porém, de se comunicarem entre si? Tem. Olha que interessante. Um gato fala com outro gato. Um cachorro fala com outro cachorro. Um elefante fala com outro cachorro. Eles têm um meio próprio de se comunicar, mas ou que não nos é conhecido ou que já caiu no esquecimento para nós. Dizem uns aos outros muito mais do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem vir a ter. E quantas vezes nós vemos, né, vídeos de animais nas florestas, manadas, né, em que um animal se comunica com o outro da frente, e o outro da frente, e de repente todos saem em disparada numa determinada direção, fugindo, né, infelizmente, muitas vezes, do ser humano, e de caçadas e de outras coisas mais. Item A. Entretanto, animais há que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Compreendem-se por outros meios. Para vos comunicar reciprocamente, vós homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Falta-lhes sentido à vida de relação? Os animais possuem um meio de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? Não sei se vocês já viram, mas existem programas, né, sobre as baleias, que falam sobre aquele som que as baleias emitem, né, que seria uma forma delas se comunicarem. Porém, a linguagem dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Aqui são textos longos, né, que são descrições das comunicações. Efetivamente, os peixes, que como as andorinhas, emigram em cardumes obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem e de se entenderem. Olha, esse devem aqui é um dos poucos que eu vi numa resposta da espiritualidade. Normalmente a espiritualidade dizem ou sim ou não, né? E aqui eles deixaram meio em aberto, talvez porque nós não devêssemos saber, quem sabe, decodificar esses sinais, né, para caindo em mãos, em mentes, né, que ainda perseguem animais, nós termos como interceptar diversos cardumes de peixe que não são possíveis de serem apanhados, né, da água atualmente, ou de pássaros, e por aí vai. Como quer que seja, o que é incontestável é que não lhe falecem os meios de se entenderem. E do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração não pode causar os espíritos que entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada, a linguagem do pensamento. Então, a linguagem tem diversas formas, diversos sinais, a linguagem do braille, a linguagem dos mudos, a linguagem dos sinais, a linguagem dos espíritos. E aqui chegamos à última questão de hoje, 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais, de novo, a espiritualidade não responde nem sim, nem não, né? Responde com afirmações que nos induzam a pensar. Os animais não são simples máquinas como supões. Contudo,
a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a esse, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Então, a gente vê que livre-arbítrio, na acepção da palavra, somente ao ser humano é dado. Ser humano esse que constitui um reino à parte, desses 3 reinos da natureza. Fala, Hernandes. Eu li ou estudei em algum lugar um fato ocorrido com Chico Xavier e Valdo Vieira. Uhum. Moravam no mesmo domicílio. E houve um avanço de formiga, de saúva, e a formiga estava destruindo tudo na casa dos dois. E Valdo Vieira, então, disse: deixa comigo, amanhã vocês vão receber aqui formicida, e foi lá providenciar o veneno para as formigas. Chico Xavier, com aquele santificado, chegou lá no formigueiro e disse: olha aqui, minhas irmãs, vocês estão arriscadas a morrer em massa. Acho bom vocês hoje tomarem uma providência de não voltar a essa casa de vocês, senão vocês vão morrer. Bom, isso foi o fato que eu escutei. No dia seguinte, as formigas não apareceram. E Valdo Vieira gastou dinheiro com a formicida à toa. Como fica isso aí? Ouvir o Chico Xavier, foi uma prece, como é que fica isso? Com a relação com os animais. E as vibrações que foram transmitidas pela voz, foram transmitidas pelo sentimento, né? Que tem gente que fala: eu não mato nem uma barata, não é? Chico Xavier não matava nem uma formiga. Então, está visível aí. Com certeza ele amorosamente deu esse recado falando e colocou, né, no plano, no ambiente ali das formigas, né, uma energia de compaixão, de interesse, de preocupação que, de alguma forma, chegou ao entendimento do animalzinho formiga. Fala, Vidal, ia falar? Só 2 complementos ao que o Hernani falou. Eu não conheço exatamente essa história. Ao longo do tempo, começa a aparecer um lendário em torno de certas figuras, né? Mas vamos assumir que seja, de fato, tenha acontecido. Aí eu lembrei do conceito do espírito grupo. As formigas são ligadas a um espírito grupo. Se esse espírito grupo resolveu manifestar uma presença e o entendimento da mensagem do Chico, até para dar um respaldo ao Chico, o plano espiritual pode ter pensado assim: vamos dar respaldo ao Chico, vamos mostrar que ele consegue se comunicar com o reino da natureza. Aí esse espírito grupo poderia afastar as formigas daquele local, ou deixá-las mais profundas, não deixá-las aflorarem naquele dia, né? Mas acho que nesse caso, se a gente assumir que aconteceu mesmo, deve ser a ação do espírito grupo, daquela inteligência que coordena o grupo das formigas. Com certeza. Gostei da interpretação. Faz sentido, sim, o problema da alma grupo. Esse comando aí. Espírito, a formiga não raciocina, etc. e tal, mas tem um comando coletivo da alma grupo. Valeu, Vital. Falou. Obrigado. Paulinho, Então, oi, não. tem a questão, no finalzinho dessa explicação do Kardec, não, da questão 594, fala assim: que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Entendeu?
Aí, a 282 do Livro dos Espíritos responde isso, que ela diz assim, olha, como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem, a espiritualidade fala. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo de transmissão de seus pensamentos, como para a voz o ar, ou é do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. O espírito do Chico, através do fluido, que comunica com o espírito da alma grupo. Isso. É isso? É. Aí, Hernandes, mais um complemento. Hernandes, está com a mãozinha aí. Dúvida, Hernandes? Entendido? Entendido? Entendi bem. Então, tem uma pequena tarefa para o senhor, que teve que se ausentar não por motivos pessoais, né, mas por ordem de ordem superior. Fazer a prece para encerrar. Eu estou almoçando, mas tudo bem, vou parar. Querido Jesus, Mãe Maria, de modo particular, aos guias espirituais comandantes desse trabalho, esse belíssimo trabalho, e aqueles que cuidam de cada um de nós, ora participante desse encontro. Nós estamos terminando esse encontro, o qual nos deixou sabendo um pouco mais do que conhecíamos. Que temos força e sabedoria e inteligência. Foi dado um exemplo banal de formigas, mas o convívio com as pessoas, aguarda, espera de cada um de nós uma ação concreta, objetiva, e assim pedimos forças e compreensão para que possamos cumprir esse mistério da vida. Em nome de todo esse grupo estudioso, esforçado, pedimos autorização para encerrar o encontro dizendo graças a Deus. Obrigado.